Paz do Senhor, irmãos, vamos a mais um devocional. Eu me inspirei na palavra que a pastora Débora ministrou no último culto de missões, me chamou muita atenção e falou algo que eu já vinha meditando também na palavra, sobre nós sermos parecidos com Jesus, né? E ela falou de Paulo sendo uma representação de Jesus na vida de Onésimo. Ele se colocou no lugar daquele que pagaria as dívidas de Onésimo, um escravo, né? E aí eu fui para a palavra no meu devocional e fui até a conversão de Paulo. Na verdade, as anotações que eu fiz dá uma outra ministração inteira, não devocional apenas. Mas eu estava orando pela manhã e pensando como tem surgido perseguidores, tanto dos judeus como dos cristãos, em todo o mundo, todas as nações, manifestações, né? E foi por isso que eu fui até a conversão de Paulo na palavra, porque foi um momento em que Jesus se revelou um perseguidor e ele, de perseguidor, passou a ser perseguido por amor a Jesus, né? E ele então teve aquela atitude com Onésimo bem mais lá na frente, né? Muitos anos depois, né, da sua conversão, mas me chamou a atenção também antes da conversão de Paulo, o que ele viu. O que ele viu antes de ver Jesus, aquela luz brilhante que apareceu para ele no caminho de Damasco, que o cegou. O que ele viu além dessa experiência sobrenatural? O que ele viu no natural, que muitas das vezes é o que nós manifestamos. Nós manifestamos Jesus no natural. Ele se revela de forma sobrenatural, mas nós o revelamos de forma natural. E o que ele viu? Ele viu Estevão. Estevão, em Atos 7, é apresentado aqui como um dos diáconos, né, que tinha sido escolhido para fazer a obra. E ele estava pregando, ele estava falando, tendo, né, ali seu momento de estar falando com o povo, falando de Abraão, falando de toda a história até chegar, né, Jesus. Então, ele foi, por isso, enviado ao Sinédrio. E ele foi... ele fala de Moisés, é que eu não quero me demorar muito, né? Eu tô querendo encontrar um outro versículo, que eu tô com outro celular. Oh, meu Deus, eu perdi o versículo aqui. Então, né, alguns dos que estavam ouvindo Estevão pregando, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Isso é Atos 7:54. E no 55 diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Ai, gente, aqui eu já antecipei demais. Aqui ele já está sendo executado, né? Ele estava ministrando, ele foi enviado ao Sinédrio, né? E na sua defesa ele pregou mais um pouquinho. E aí então os que estavam ali ouvindo ficaram enfurecidos com ele. E ele, estando cheio do Espírito Santo, prestes a morrer, né? Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando da cidade, o apedrejavam.
e testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo estava presente na execução de Estevão e apedrejavam Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Ou seja, ele morreu apedrejado. E foi isso que Paulo viu. Paulo viu um servo do Senhor, que no momento que estava sendo apedrejado, eu acredito que ele já tenha presenciado muitos outros apedrejamentos, muitas outras execuções, e de certo que ele via aquelas pessoas apavoradas, aquelas pessoas indignadas, revoltadas, aflitas, e agora ele está vendo um homem que está não só orando, entregando o seu próprio espírito, mas ele também está orando por aqueles que o perseguem. Ele está orando para que não fosse contado como pecado aquela morte. Exatamente como Jesus fez na cruz. Jesus, quando estava para entregar também o seu espírito, ele disse para Deus: não, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Então, Paulo ali estava sendo uma testemunha de Estevão. E ele foi, eu creio, abalado por essa experiência, por aquilo que ele viu. Tanto que, quando ele está a caminho de Damasco, ele tem uma experiência sobrenatural e o próprio Senhor Jesus se revela a ele de uma forma sobrenatural. Então, irmãos, eu quero compartilhar com vocês o que eu tenho orado. Eu tenho orado para que Deus levante muitos Paulos, porque são muitos os que têm se levantado para perseguir, para apoiar o Hamas, para apoiar grupos terroristas. Muitos têm se colocado deste lado, do lado dos perseguidores. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele tem poder para levantar ainda muitos Paulos. Essa é a oração que eu tenho feito. E assim como Paulo se converteu, teve a revelação de Jesus, eu creio que isso vai acontecer com muitos que têm se colocado contra a igreja e contra os judeus. Mas nós, como igreja, também temos uma missão. Na igreja, Deus também tem que levantar muitos Ananias, muitos Barnabés. E isso é uma outra ministração, isso é uma outra, quem quiser tá lendo, né? Leia aí Atos 8, Atos 9, para vocês entenderem o que eu tô falando. Amém? Deus abençoe e tenha uma excelente semana na presença de Deus.